Que alegria estar aqui. Vamos falar um pouquinho de Deus hoje. Amém? Um prazer, amém. Que alegria. Sabe que em Lucas, no capítulo 5, tem uma passagem que fala sobre um pescador. São 7 pescadores em si, mas tem um ali que Jesus destaca. O nome dele é Pedro. Jesus ele chega com uma multidão empurrando ele. A multidão vai empurrando, e Jesus está ali no meio ali, e aí Jesus vê o barco de Pedro, e ele fala assim: eu quero usar o seu barco. O seu barco. E aí ele entra no barco de Pedro e fala assim: toca um pouquinho, se afasta um pouquinho da terra. E quando ele se afasta um pouquinho da terra, ele começa a pregar para as pessoas que estão ali na margem da praia, né? Muitos chamam ali de mar, né? Mas era um lago de água doce. O importante a gente saber isso aí é que Jesus ele está na nossa vida, prefeito. Ele está na nossa vida porque Ele quer usar o nosso barco de alguma forma. E Ele quer usar o nosso barco para quê? Rincão não é rincão nos trigos? Com certeza. O barco, quando Jesus monta, volta para trás? Para frente. E quando Ele fala para Pedro: olha Pedro, agora pode voltar de novo lá para a praia. Agora Pedro, o cara está tudo sozinho, agora vamos lá para o alto mar. Por quê? Porque primeiro Ele queria ensinar Pedro. E é uma dádiva de Deus a gente saber que Pedro, ele era um pescador. O que o senhor acha de um pescador, prefeito? Eu acho fantástico. Inclusive, eu acho que a gente tem que remeter a nossa vida do dia a dia. Porque o pescador, ele trabalha em grupo. E se ele não trabalhar em grupo, ele também não consegue as suas conquistas, né? E dessa forma, ele tem o quê? Maior determinação na sua vida em buscar aquilo que ele almeja. Nesse caso, peixe. É isso aí. E não pode ter também um espírito independente, ele tem que ter um espírito de união. É isso que eu trago aqui para o nosso grupo, é isso que a gente faz para a nossa vida. Então eu trago um pouquinho desse pescador para o nosso dia a dia. Olha que para que a gente conquiste realmente aquilo para o nosso povo, para a nossa vida. Que é o que Pedro em união com os irmãos deles ali, né, em si, agora pode-se dizer assim, não era mais um ou dois irmãos, eles eram em 7, depois foram para 12 irmãos em Cristo. É o que nós somos irmãos em Cristo. E a gente tem que analisar que a gente não é melhor que o fulano, que o ciclano, que o bertrano. E ninguém mais que ninguém. Ninguém mais que ninguém. Nós fazemos o melhor, nós não somos o melhor. Porque quando você faz o melhor, que nem Jesus ele fala, agora vai lá para o alto mar. Primeiro ele quis ensinar. Então, se você está aprendendo, né, isso é muito importante. Trabalhar em grupo, ser determinado no que você faz, ter um alvo específico para você fazer e fazer sem medo. Não ter espírito independente, porque espírito independente, sabe o que ele faz? Ele trai a gente, ele machuca a gente, ele fere a gente e ele abandona a gente. Quem tem espírito independente fala o que não deve, propaga o que não faz, então ele tem que tomar, né, infelizmente, muito cuidado por aí, porque ele acaba ficando sozinho, infelizmente. E a gente não pode ficar sozinho, tem que deixar Jesus no barco, porque um dia Jesus ele saiu do barco de Pedro, e quando ele ascendeu ao céu, o que aconteceu? Ele nunca deixou de estar junto com os discípulos. Jesus nunca vai deixar de estar junto com nós. E você que vai ver esse vídeo aí, que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde. E não esqueça, trabalhe em grupo, seja determinado, não tenha espírito independente, pense nas pessoas, seja unido, não seja falso, seja unido. Obrigado, pastor. Obrigado. Pastor Marcelo é um amigo, né? Que a gente, vamos dizer assim, a gente teve esse primeiro momento, né, pastor? Mas há muito tempo a gente já se fala. Isso para mim é um orgulho, é bacana isso aí. Eu costumo dizer o seguinte: quem não tem Deus, quem não tem família, quem não tem amigos, não precisa de mais nada, vai embora, né? É isso que a gente precisa. A gente precisa ter esse compartilhamento de pessoas sérias, honestas, capacitadas. Obrigado por esse dia, por esse momento, pelas suas palavras. Amém. Alegria. Que Deus abençoe, viu?